dia, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma grata satisfação estar aqui nessa manhã, nesse momento especial na vida de uma igreja da qual eu nutro muito carinho. Sempre que estou em João Pessoa, agora, claro, que assumindo o ministério da igreja local é mais difícil, mas quando eu estou em João Pessoa não há dúvidas. O lugar que eu gosto de estar aqui com a minha família para adorar é com essa comunidade de braços abertos e coração amigo. Então, fico muito feliz e agradecido pelo convite, agradeço ao conselho, agradeço em especial ao pastor Robson, faço aqui minha gratidão pública a ele. A Igreja Presbiteriana do Jardim é uma igreja recém-plantada, nós temos 3 anos somente de trabalho, 1 ano de emancipação, e eu me lembro que ainda como seminarista, no meio de tantas atribuições, o pastor Robson sempre foi muito atencioso, incentivou, indicou leituras, fez orientações bem pontuais ali sobre o trabalho. Então eu faço essa menção lá e faço aqui também. A Igreja do Jardim, ela foi muito abençoada pelo seu ministério também, pastor, indiretamente. Então para mim é uma honra estar servindo essa igreja também nessa manhã. Agradeço ao pastor Kilven, contemporâneo e preletor do primeiro aniversário da Igreja do Jardim. Então veja como nós estamos unidos a vocês por cordões umbilicais. E também me alegro com o pastor Wendel estar aqui compondo essa equipe ministerial. O acompanho desde bonito e sei que ele vem para agregar muito ao trabalho e ao serviço dessa igreja. Mas depois de tantas saudações, não é para isso que eu vim, vamos então àquilo que nós tanto desejamos e precisamos, e que na verdade, o segredo, se assim a gente pode dizer, para que essa igreja tenha florescido tanto nesses 21 anos. A palavra, a pregação, o evangelho. Eu gostaria de convidar você nessa manhã a abrir a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1. Um texto muito precioso e muito querido da palavra de Deus. Eu gostaria que meditássemos nele nessa manhã. Acompanhe comigo a leitura desse texto, do verso 13 ao verso 23, diz assim a palavra de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, o teólogo Alistair McGrath, ele conta sobre uma situação muito inusitada que aconteceu com a Universidade da Inglaterra. A escola Kingford recebeu uma doação de uma residência agrícola que pertenceu a um homem que fazia explorações. Esse homem, ele era um arqueólogo falecido, da era vitoriana, um terreno muito antigo. Mas aquele terreno era tão grande que foi suficiente para que aquela instituição fizesse o campus dela ali. No entanto, essa dádiva
recebida com muita alegria, tinha apenas um inconveniente. Havia, numa posição bem central do terreno, um bloco de pedra gigantesco que não podia ser removido. E por muito tempo eles lidaram com certa inconveniência ali. Os estudantes, é claro, deram vários usos. Penduraram alvos ali nas horas vagas e nas horas que tornaram-se vagas por causa de decisões dele, eles usavam aquilo ali como base para brincadeiras e diversões que eles executavam. Em certo momento, uma cantina da universidade foi colocada ali nas proximidades daquele bloco de pedra e ele servia como base de apoio para bandejas e coisas assim. Nada muito valioso, nada muito útil. Até que um dia, em 1994, mais de 80 anos depois da fundação daquela universidade, um homem chamado John Russell, professor de História da Arte, foi fazer um evento, uma série de palestras ali, e ao deparar-se com aquele bloco de pedra, logo reconheceu que aquele objeto tinha assim muito valor. Era um painel entalhado de mais de 3.000 anos que pertenceu a um rei assírio. Resultado: aquela obra, aquele monumento, outrora considerado sem valor e sem utilidade, foi leiloado em 94 pelo valor de 11,8 milhões de euros. Fazer a conversão dos valores talvez ocupe a sua mente aí e você perca 30 minutos de sermão. Volta, é muito dinheiro, é isso que nos basta de informação. Parecia sem valor, mas era uma riqueza inestimável, incalculável. Mas antes que a gente julgue esses homens pela sua postura negligente, nós precisamos admitir e confessar, cada um de nós, que também há uma rocha de grande valor, que ocupa um lugar central no templo, na nossa fé e na nossa igreja, e que podemos ser negligentes e muitas vezes, porque está sempre ali, tratar como algo comum e banal. Mas na verdade essa rocha na qual a igreja está edificada é o Senhor Jesus Cristo, e o seu valor excede milhões de dólares ou milhões de euros. O seu valor é inestimável, é incalculável, e faz bem para a nossa alma e faz justiça ao seu valor quando a gente aprecia, reconhece, se alegra nele. É por isso, irmãos, que eu entendo que é tão apropriado nessa manhã, no meio da celebração, no meio da gratidão, lembrar da rocha sobre a qual essa igreja foi edificada. Estimar em alguma medida o seu valor, mensurar a sua beleza, a sua glória, a sua riqueza, para que saiamos daqui ainda mais gratos, felizes e comprometidos com esse Cristo e com a sua igreja. Esse é o conhecimento mais precioso e mais necessário para as nossas almas, o conhecimento de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Colossos, ele tinha vários temas para tratar e alguns assuntos urgentes e difíceis. Ele vai tratar de questões doutrinárias, havia uma heresia perturbando aquela igreja, capítulo 2 ele se dedica a isso. No capítulo 3, ele vai tratar de questões pontuais, mais importantes, de moral, comportamento familiar, comportamento nas relações de trabalho. Mas antes de tudo isso, antes de qualquer demanda e qualquer assunto urgente, o fundamento de toda a vida cristã, o fundamento da igreja, está aqui no capítulo 1 de Colossenses. A primeira coisa que ele faz, o primeiro tema que ele trata, é exaltar a pessoa de Cristo, é proclamar a sua supremacia. E é isso que faremos nessa manhã também. Que o nosso coração possa receber mais uma porção dessa revelação e que saiamos daqui encantados mais uma vez com a supremacia de Cristo. Veremos nesse texto essa supremacia em pelo menos 3 aspectos. Versos 13 e 14
veremos a supremacia de Cristo na redenção. Versos 15 e 17, nós veremos a supremacia de Cristo na criação. E verso 18 até o 23, veremos a supremacia de Cristo na nova criação. Comecemos, portanto, com a cruz. Comecemos, portanto, na redenção. Eu queria pedir a ajuda da igreja que lesse de forma uníssona os versos 13 e 14. Ele nos libertou É aqui que nós começamos, na redenção. Talvez alguém dissesse, pelo esboço que foi apresentado, por que não começar com a criação, que é o princípio de todas as coisas? Porque enquanto os nossos olhos não forem abertos por Cristo, nada fará sentido. A criação não nos revelará os seus contornos enquanto os olhos estiverem vendados. Enquanto nós estivermos no império das trevas, a revelação da criação e da natureza não vai ter proveito espiritual, será como uma rocha que passamos, ignoramos e não mensuramos o seu valor. Tudo começa na cruz. É assim a nossa experiência cristã, é assim a argumentação do apóstolo Paulo. E veja, ele começa falando sobre termos de libertação, exatamente de um império de trevas. Ele lembra em poucas palavras da situação espiritual daquela igreja. Isso não é exclusivo dela. Essa é a experiência de cada um de nós, povo de Deus, e talvez seja a sua situação, se você está aqui e ainda não faz parte do reino do Filho do amor. Há um império de trevas que os homens estão envolvidos diretamente com ele, quer queira, quer não, quer saibam, quer não. É um império de ignorância. As densas trevas, elas impedem que a gente veja com clareza as verdades divinas. Mas trevas também tem um aspecto moral. É um reino que conflita com a vontade de Deus, com a santidade de Deus e com a verdade de Deus. É um império que avança, que conquista e que oprime. A situação de todo homem, à parte da graça de Cristo, é estar subjugado a esse império. No entanto, o verso 13 já apresenta boas novas e já apresenta o Evangelho, porque nós fomos libertados e nós fomos transportados para outro reino. Um reino de amor, um reino do Filho do seu amor. Pense assim, à luz daqueles textos do Antigo Testamento, o salmista vai dizer que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Imagina quão abençoada é a nação que o rei ele tem um relacionamento saudável e amoroso com Deus. Como não será abençoado aquele povo? Mas o que está sendo dito para nós aqui é que existe um rei, que é filho de Deus, e que é o filho do amor de Deus. Ninguém na face da terra é tão amado pelo Pai quanto o Filho. 1 João, o apóstolo vai dizer que ele é o amado de Deus, artigo definido. Ninguém é tão amado como Jesus Cristo, porque também ninguém é tão amável quanto ele. Todas as virtudes que existem estão esculpidas nesse que é o ser mais magnífico do universo. E Deus o ama de forma inteira e profunda. Pare e pense um pouco como é uma posição de privilégio, então, ser parte desse reino, estar debaixo do governo e do cuidado desse rei. Mas é claro que isso não foi feito de forma pacífica e tranquila. O verbo transportou pode nos dar essa impressão. É por isso que o apóstolo vem no verso 14, ele vai trazer mais informações. Como se deu isso? Primeiro, ele vai dizer que nesse Filho nós temos redenção, nós temos resgate. Você pode imaginar então, apropriando-se de toda a figura imaginária e literária que emerge do texto. Se a gente está falando de um rei, esse rei ele montou no seu cavalo, ele armou-se
E Ele veio no nosso encontro, Ele veio até o império e Ele nos resgatou para si, Ele nos tomou para si. Fomos conquistados e libertos por Ele, Ele nos resgatou. Mas a parte B vai mostrar como isso se deu. Nós temos redenção, nós temos remissão de pecados. A remissão de pecados já não faz parte do imaginário medieval, das histórias medievais, mas faz parte do ritual judaico. Pecadores impuros, para que pudessem aproximar-se de um Deus santo, precisavam que sangue fosse derramado em favor deles, para que eles fossem purificados. Aqui há uma subversão de expectativas. O divino guerreiro, ele tira a sua espada da bainha, mas ele não corta a cabeça dos inimigos. Ele faz com que a espada transpasse o seu próprio coração. E o sangue que jorra do cordeiro que é imolado por nós é o sangue que nos purifica, é o sangue que nos compra. Esse é o nosso Rei, esse é o nosso Cristo, essa é a nossa salvação, esse é o Evangelho, esse é a cruz. Eu me lembro que C.S. Lewis, ele vai dizer em um dos seus escritos, que esse enredo aqui, de um rei que conquista para si uma noiva, e que faz com que ela viva feliz para sempre, a custo do seu sacrifício, está por trás de todas as histórias bonitas. C.S. Lewis vai dizer que por causa disso, os contos, as poesias, assumem contornos de profecia, porque essa é a grande verdade que está por trás de todas as outras. Uma história de amor, uma história de conquista, uma história de sacrifício. Mas ainda que essa história esteja esculpida no DNA dos contadores de histórias, há algo que é surpreendente, há algo que é contracultural, há algo que é contraintuitivo: o justo morrendo por injustos, o Filho Santo e Bendito de Deus derramando sangue por pecadores, a cruz, o escândalo da cruz e a salvação que vem dela. Só que isso para nós, ainda que para o mundo seja loucura, é salvação, é vida, é contemplar, é ter o coração derretido sempre que a gente lembra da obra de Cristo, a sua entrega e a sua salvação, a sua redenção. Ninguém pode competir com Cristo em nossos corações. Ninguém deve ter proeminência no meio do nosso ajuntamento, da nossa igreja. Não há outra história que deva ser contada. Se um dia alguém se enfadar desse evangelho, se enfadar nessa narrativa, que apresente outra melhor, e não vai existir. Nós contaremos essa história pela eternidade, e nós nos assombraremos junto com os anjos por séculos sem fim, e não esgotaremos o mar infinito de glória que desce da cruz do Calvário. O Rei de amor nos amou até o fim, nos amou na cruz. Por isso Ele é supremo, por isso Ele é incomparável. Começamos aqui, e a nossa vida toda nós voltamos para aqui, para a cruz de Cristo. Ele é supremo na redenção. Mas o texto avança, irmãos, e nos mostra também que Ele é supremo, a sua supremacia revela-se na criação. Peço a ajuda da igreja mais uma vez, dos versos 15 a 17, que os irmãos leiam em uníssono, a uma só voz. A supremacia de Cristo se revela na salvação, mas ela vai além disso.
Os nossos olhos também têm que ser treinados para encontrar e enxergar a beleza e a singularidade de Jesus em toda a obra da criação. Na verdade, nós somos salvos para isso, para ter esse olhar. Veja que o texto aqui ele vai colocar termos muito fortes agora na continuidade do raciocínio do apóstolo. A primeira coisa que ele vai dizer é que Cristo, este, é a imagem do Deus invisível. Primeira camada de significado aqui. Tudo aquilo que a gente não consegue ver em Deus, porque Deus é Espírito, Deus Pai. É possível ver no Deus Filho, que se fez carne. Cristo, enquanto expressão exata do seu ser, Hebreus 1:3 vai falar sobre isso. Ele contém em si mesmo um mistério. Tudo que Deus é, um homem de carne e osso, Ele é. Ele revela, Ele espelha. Isso é impressionante. Mas há outro aspecto aqui na imagem de Deus, que na verdade tem a ver com o restante do versículo e o restante da argumentação de Paulo. Imagina o seguinte, que você está na antiguidade e há um rei que ele domina um vasto território, que engloba países. Isso era comum no passado, dos grandes impérios da história. Eu chego num lugar longínquo e distante, como é que eu sei que aquele lugar está sobre a regência, está sobre a autoridade daquele rei que mora tão longe? Os reis, governantes, que tinham impérios, eles espalhavam estátuas, monumentos, imagens suas, para que quando alguém chegasse ali estava a imagem do rei, e aquilo representava o seu governo naquele local. Este é um sentido de imagem de Deus que vem lá do Éden. O homem é colocado nessa terra como representação visível da presença e do governo de Deus. Mas veja o que o texto está dizendo, que Cristo é a imagem definitiva de Deus. Enquanto o homem aqui na terra, ele demarca uma bandeira. Deus reina, e aqui está o seu rei, e aqui está o seu Cristo. Veja que é exatamente nessa direção que o resto do versículo caminha. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cuidado, irmãos, que esse é um texto que facilmente pode virar uma heresia. O texto não está colocando Cristo no mesmo patamar da criação, como se ele fosse o filho mais velho e o mundo criado fosse o restante. A analogia não tem esse fim. A analogia aqui é jurídica. Nesse contexto social aqui, o primogênito, ele era aquele que herdava a autoridade do pai e governava os bens da família. Sendo então Cristo o primogênito da criação, o que é que essa analogia nos comunica? Que ele representa a Deus e na verdade ele governa em nome de Deus toda a criação. Ele é rei, ele governa sobre a criação. Mas como se antecipando, Paulo vai dizer, e não atribuam isso a uma espécie de nepotismo. Não é que Deus colocou o seu filho para governar o mundo. Ele poderia fazer, com toda a autoridade. Mas o verso 16 vai dar um argumento muito forte para esse governo. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, os tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. É como se no primeiro momento as câmeras do apóstolo focassem na cruz. Depois ele sobe num drone e contempla toda a criação. Mas agora ele move-se até o início das eras, antes que houvesse tempo. E na criação de Deus, ele mostra que o Filho já estava operando nesse mundo. Tudo foi criado por meio dele, por isso que ele tem autoridade, por isso que ele tem governo. Tudo foi criado por meio dele e tudo é criado para ele. Cristo é o dono de tudo. A finalidade da criação deságua nele. As coisas não existem por si mesmo. Deus criou esse mundo para que a glória do seu Filho fosse revelada. Esse é o fim da criação. Esse é o fim de todas as coisas. E se você acha que os termos já estão muito fortes, Paulo arremata no verso 17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste.
Ele não só esteve ativamente envolvido na criação, ele está ativamente envolvido na conservação e no desenvolvimento desse mundo. Tudo passa pela mão dele, porque tudo veio dele, por meio dele e é para ele. A ele pois a glória, amém. Romanos 11:33. Você percebe, portanto, irmãos, a profundidade daquilo que está sendo dito aqui para nós. Esse mundo é uma revelação de Deus, a nossa teologia diz isso. Mas Paulo dá um passo além e vai dizer: esse mundo é uma revelação do Filho também, especificamente de Cristo. O poeta Fernando Pessoa, em um dos seus escritos, falou assim: a realidade é o gesto visível das mãos invisíveis de Deus. Conceito lindo, perfeito, que nos toca. Mas eu acho que Paulo daria um passo além. A realidade não é somente o gesto visível do Deus invisível. É o gesto visível do Deus invisível que se fez visível na pessoa do seu Filho. Toda a criação, em sua diversidade, em sua grandeza, em seu espanto, em sua beleza, proclama-nos algo de Cristo. Os altos montes e os vales profundos, a imensidão do mar, tudo isso fala sobre um Deus que é muito grandioso, mas que desceu do monte, que foi até a profundeza e que atirou-se no mar da ira de Deus para nos resgatar. A criação proclama a supremacia de Cristo. A diversidade de flores, aromas e sabores, o colorido desse mundo, fala sobre a criatividade e a multiforme graça de Deus, mas também fala sobre um Cristo que é diverso no seu tratamento com cada pessoa, com o mestre da lei, com a prostituta, com crianças, com o ladrão na cruz. A cada um ele tem uma palavra oportuna e ele, de forma muito diversa, revela a beleza multifacetada do ser de Deus. Cristo é supremo na criação. O terror dos trovões, vulcões, maremotos e toda sorte de manifestação que nos traz pavor, proclama também que esse que um dia foi cordeiro, ele voltará como leão para vingar-se, para fazer justiça e para derramar a sua ira. Cristo é supremo sobre a criação. Essa criação que nos encanta até nos mínimos detalhes, o orvalho discreto que aparece e que daqui a pouco some e evapora, nos fala sobre um Cristo que cuida dos pequenos, dos simples, que não pisa na cana quebrada e não apaga o fio que fumega, mas que nutre até os menores do seu reino, o reino do amor. A criação, ela proclama a supremacia de Cristo. Sabe por que é importante para nós entender esses dois aspectos? Porque quando eu reflito na redenção, o meu domingo assume uma importância magnífica. Eu venho para a igreja para ouvir sobre o meu Redentor. E quando eu aprendo sobre a criação, isso me dá um ânimo para encarar a segunda-feira, não como um estorvo até o próximo domingo, mas eu vou aprender nesse mundo sobre o meu Deus e sobre o meu Cristo. Eu vou com o coração aberto para explorar a criação, seja qual for a minha vocação, e ali eu quero contemplar algo da beleza multifacetada do meu Jesus. Eu quero aprender a amar e admirar mais Jesus no laboratório, na universidade, no campo, lidando com os meus trabalhos e afazeres, porque Cristo está se revelando também através da criação. Ele é supremo na redenção, na criação. E por fim, irmãos, Ele é supremo também na nova criação. Vamos ler agora dos versos 18 até o verso 23. É uma leitura um pouco mais extensa. Você possa aí pegar fôlego e ler conosco, por favor. Ele é
Muito obrigado, meus irmãos. Se Paulo, no primeiro momento, ele focou a atenção na cruz e mostrou Cristo Supremo ali, e depois ele subiu às alturas e contemplou toda a criação de forma panorâmica, e moveu-se até o início, a aurora dos tempos, a criação, o seu movimento final agora, para completar o seu argumento que é quase cósmico, por assim dizer, Paulo vai até o fim de todas as coisas, a consumação do plano de redenção de Deus. Ele mostra que ali Cristo é supremo também. Ele faz isso valendo-se até de poesia. Tem algo muito lindo aqui nesse texto. Intérpretes vão dizer que possivelmente essa era uma canção que era cantada na igreja primitiva. Veja que teologia profunda. E nessa canção, seguindo até uma estrutura hebraica, há um paralelismo. Esse paralelismo ele é muito percebido aqui nos versos 15 e no verso 18. O verso 15 fala que ele é a imagem do Deus invisível. O verso 18, numa estrutura parecida, vai dizer: ele é a cabeça do corpo, a igreja. Veja, de um lado, Cristo representa a Deus, do outro lado, Cristo representa a igreja. Olha a relação aqui. Depois é dito que ele é o primogênito de toda a criação, no verso 15. Aí você volta agora para o verso 18, e ele é dito que ele é o primogênito entre os mortos, ou seja, ressurreição, nova criação. Cristo é primogênito na primeira criação e também na segunda. Por fim, a relação ela é percebida nessas menções que temos aqui nos versos 16, quando diz que criou todas as coisas no céu, na terra, e no verso 20, quando fala de reconciliação, mais uma vez tem uma estrutura muito parecida: céu, terra. Veja que poeticamente há uma relação aqui que o apóstolo faz, e só essa relação, irmão, já nos ensina tanto. O que está querendo ser dito aqui é que, assim como Cristo tem supremacia na presente ordem, mesmo que ela não seja percebida, estamos no mundo caído e muitas pessoas simplesmente ignoram a rocha da salvação, mas quando esse mundo eclipsar, quando passar o tempo, quando tudo for refeito, quando surgir uma nova vida pela ressurreição, ali também Cristo vai ser o cabeça, porque Ele não é cabeça somente do mundo criado, Ele é cabeça do mundo recriado, Ele é cabeça da ressurreição, Ele é cabeça da igreja. Veja o papel da igreja como é interessante nesse contexto. Enquanto o mundo todo não reconhece o governo de Cristo de forma geral e caminha em sua oposição, ou pelo menos indiferença percebida, a igreja, como embaixada de um novo mundo, de um novo tempo, já se curva diante do seu rei e antecipa o que vai acontecer no universo. Filipenses vai dizer que um dia todo joelho se dobrará diante de Cristo, e essa igreja já se dobra hoje. Nós somos a antecipação do que vai acontecer, nós somos vanguarda, nós não somos atrasados, nós não somos uma parcela da população que vive em outro século, nós vivemos na era do porvir, nós somos o futuro, um futuro de adoração e de submissão ao Rei maravilhoso Jesus Cristo. Nós o reconhecemos como nosso cabeça, nós o colocamos nessa posição de honra e dignidade, nós percebemos e nos encantamos com a sua supremacia. Nem a morte pode detê-lo. Ele é o primogênito da ressurreição dos mortos. Nada pode nos separar do reino desse amor, porque até a morte é subjugada e vencida por esse rei. Veja o que ele está fazendo, irmãos. Os versos 20 e diante vai dizer que ele está reconciliando consigo todas as coisas. Esses são os óculos que a igreja deve colocar nos seus olhos e assim enxergar o mundo. Esse mundo de aparente caos, esse mundo de guerra e esse mundo de peste, esse mundo de esfriamento e de coisas que nos chocam, por detrás disso tudo, o Evangelho está avançando. Cristo está trazendo pessoas para si. O crescimento dessa igreja é uma prova viva disso. Apesar do mundo ter parado e de tantas coisas que têm acontecido no meio dessa pandemia, pessoas foram alcançadas, pessoas voltaram para Jesus, pessoas estão aqui porque Cristo está reconciliando pessoas com o Pai. E o melhor disso, irmãos, boa nova,
Deus escolheu que fosse assim, para que ele tivesse primazia em tudo. Não é isso que o texto nos diz? Não é isso que Paulo proclama ao nosso coração? O final do verso 18 vai dizer que é para que em tudo Cristo tenha primazia. Esse é o propósito inabalável de Deus e é isso que vai acontecer. O Senhor Jesus, no fim, ele será superior a todos de forma visível, palpável. É por isso que nós chamamos as pessoas a seguir esse Cristo e evangelizamos, porque nós temos a plena convicção que no fim Cristo vai triunfar. É por isso que nós seguimos, apesar das oposições, apesar das dores e dos sofrimentos, apesar de terem incompreensões sobre a nossa fé, às vezes dentro do nosso lar, porque nós sabemos como a história termina, nós sabemos para onde estamos indo, e nós sabemos quem estará no topo e no trono. Aquele que foi humilhado, ele vai ser exaltado pela mão poderosa de Deus. E quem vai competir com esse propósito? Em sã consciência, quem vai fazer isso? É por isso que os versos 22 e 23 têm tons de aplicação final. Se você entende o que Deus está fazendo em Cristo, se você entende que Ele vai ser supremo também na nova criação, apresente-se diante dEle, santo, irrepreensível. Ou seja, fuja do pecado e do fluxo desse mundo. Pare de competir com Deus. Pare de disputar com Cristo. Submeta-se, entregue sua vida, consagre-se a Ele e lute com Ele pela sua santificação. Ele está reconciliando tudo, que também você participe desse processo de reconciliação no seu coração com a vontade de Deus. Olha o fundamento da santidade qual é, irmãos. Não é constrangimento, não é medo, é compreensão de quem é Cristo, do que Ele está fazendo e o desejo profundo de querer participar disso. Eu quero participar dessa obra. Começa em mim, Senhor. Me transforma à imagem de Cristo. Reconcilia-me cada vez mais em camadas mais profundas do meu coração, do meu entendimento. Eu não quero entregar minha mente e meu corpo às obras malignas. Eu quero entregar a Cristo, a obras santas, a obra de redenção, ao serviço na casa de Deus, ao avanço do Evangelho. Eu quero participar disso. E só faremos isso, irmãos, verso 23, e aqui terminamos, na medida que a gente permanece firme na fé. Na medida que a gente está alicerçado e firme na esperança do Evangelho. Quanto mais Evangelho você ouve nessa igreja, mais firme você fica para a santidade, mais esperança você tem para enfrentar o dia mau, mais visão espiritual você adquire para encarar esse mundo com os seus desafios, com a confiança de quem sabe que Cristo é supremo. É assim que a gente aprende a viver para a glória de Deus. É assim que a gente vive a nossa vida toda aos pés de Cristo. É assim que a gente permanece íntegro até o final. É com esse Evangelho, é com esse amor e esse encantamento por Jesus. Há um exemplo na história da igreja que me toca muito e eu queria encerrar com ele nessa manhã. Houve um homem, no século XVII, chamado John Owen, que pregou como pouco sobre Cristo. Ministro do Evangelho, entregou a sua vida toda a estudar, a ensinar, a proclamar as belezas de Cristo. Isso foi tão forte na vida desse servo de Deus, que o seu último escrito, que foi publicado inclusive um ano depois da sua morte, em 1684, ele tinha como título, pelo menos a versão resumida, Meditações sobre a obra de Cristo. Os seus últimos momentos de vida, ele gastou exatamente estudando sobre o Jesus que ele pregou a vida toda. Acontece que esse livro, ele foi concluído somente pela graça de Deus, porque no final do processo de redação e de revisão, o pastor John Owen já estava muito debilitado. A última visita que ele recebeu do seu amigo editor, ele não pôde nem recebê-lo na sala com a cortesia que a situação merecia. Mas era um homem muito íntimo dele, então entrou no seu aposento, sentou-se ao lado da sua cama, e lá estava o pastor John Owen sem conseguir nem levantar, debilitado com a sua saúde.
Mas aquele homem, ele conta que o idoso pastor colocou a mão por cima da sua mão e disse: meu amigo, falta tão pouco. Eu passei a minha vida toda falando sobre esse Jesus. Eu passei a minha vida toda aprendendo e ensinando sobre esse Cristo. E agora falta tão pouco. Ele me deu o presente de, nas últimas semanas e últimos meses, preparar o meu coração para encontrá-lo. E falta pouco, meu amigo. Eu vou me encontrar com Jesus. Para muitos, a morte é um dos momentos de maior desespero. Mas a gente não precisa encará-la com esses olhos. Se a gente reconhece a supremacia de Cristo e a gente sabe como a história termina. Agora nós o contemplamos ainda tão timidamente, mas nesse dia nós contemplaremos Ele com toda a sua beleza, com toda a sua glória, e a gente vai perceber que tudo que a gente fez nessa vida para Cristo foi pouco. Queríamos fazer muito mais. Ele é a rocha, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o primogênito, Ele é a imagem de Deus, Ele é o amado das nossas almas. Que o nosso coração se deleite e se encante com a supremacia desse Cristo. Vamos curvar nossas cabeças, vamos fazer uma oração. Pai bendito, Pai maravilhoso, louvado e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos porque não foi prata nem ouro o valor que o Senhor depositou para nos comprar da nossa condenação, mas foi o sangue santo e precioso do Teu Filho amado Jesus Cristo. O Senhor nos deu aquilo que mais valioso tinha, o tesouro do céu foi entregue a pecadores. A gente só pode, Senhor, entregar a nossa vida em adoração. Ainda é pouco, Senhor. Nunca faremos o suficiente para essa dádiva tão maravilhosa, mas te pedimos humildemente, alarga o nosso coração para que caiba mais amor por esse Jesus, que possamos admirá-lo cada vez mais, que essa igreja seja uma igreja cada vez mais firmada em Jesus, que proclama Jesus aos perdidos e que proclama a nós também que fomos achados nele, porque nós não precisamos de outra coisa senão Cristo crucificado e ressurreto para a nossa salvação, edificação, fortalecimento. Nos dá mais de Cristo, Senhor, hoje e sempre. É no nome dele que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, igreja.